Diga. Felipe, eu tenho estudado um pouco nas lives e livros também do Paulo Vieira e do Márcio Uhum. Micheli. São duas pessoas que Aham. eu tenho acompanhado. O Paulo ele fala uma coisa que eu achei muito interessante sobre a persistência, isso no campo da ação, né? A Aham. persistência que é diferente da insistência. Ele Uhum. coloca que a insistência, ela é quando, até ele fala aquela frase que eu não lembro se é de Newton, se é de Einstein, que as pessoas querem buscar novos resultados fazendo as mesmas coisas. É o murro em Uhum. ponta de É de faca, né? Einstein. A pessoa Isso aí. nunca desista, nunca desista. Mas mude a forma que está fazendo. Isso é persistência. Agora, continuar insistindo na mesma coisa é insistência. E aí É isso aí. a gente entende que o quê? Que a persistência é como se fosse a perseverança. A gente tem que continuar buscando caminhos novos, buscando novos meios, outras ferramentas, a gente vai continuar. E ele fala uma coisa interessante, que quando a gente começa com a intenção de persistir, e a gente conquista alguma coisa, o nosso cérebro libera dopamina. E Isso. aí, e aí ele fala para a gente fazer um exercício de pelo menos de 5 a 7 minutos por dia do seu objetivo. Porque se você está em ação para alguma coisa, você tem que ter um foco, que é outro pilar. Uhum. Né? Então, se você está na área da ação, você já tem um foco, um propósito para aquilo. Então, você começa a, pelo menos de 5 a 7 minutos por dia, imaginar aquele resultado do foco que você tem com todo o sucesso que você imagina. Você para, fecha os olhos e imagina realmente aquele sucesso. Aconteceu tudo aquilo que você imaginou, você está lá naquilo que você esperava, chegou naquele ponto que você queria. E aí, com esse exercício, o cérebro também libera a dopamina porque ele não entende o que é real e o que é imaginário. Isso aí. Pode dar uma comentário mais amplo aí sobre isso Claro, para mim mesmo e para o pessoal claro. aí. Beleza. Outro campo de estudo meu é o de programação neurolinguística, e uma das coisas que a programação neurolinguística diz, ou PNL, né, diz, dentro dos princípios fundamentais, os princípios orientadores, é que a pessoa mais flexível dentro de um sistema domina o sistema. É ela que vence o negócio, né? Então, que é exatamente o que você falou. Quando você citou, por exemplo, Einstein, dizendo, né, que basicamente o que ele diz é isso: não adianta você insistir nas mesmas coisas. Né? É a definição perfeita da insanidade, querer resultados, fazer sempre as mesmas É, coisas e querer resultados diferentes. Então, a insistência é rigidez, é a rigidez na tentativa, é a tal da teimosia. Então, eu tento e tento e tento e tento vez após vez, mas eu não mudo o que eu estou fazendo. Eu continuo do mesmo jeito. Agora, quando eu exercito a flexibilidade comportamental, eu tento, na verdade eu não tento mais, eu deixo até de tentar, eu testo. Né? Eu passo a testar as possibilidades. Então eu testo uma, funciona? Não funcionou, então eu testo outra. Então a nossa vida passa a se tornar como um mega laboratório de ensaio mesmo, de pesquisa. Então a gente começa a testar possibilidades diferentes e a partir daí a gente começa a ter ou não o resultado, mas avaliando. Deu erro, não saiu como a gente esperava, a gente recupera, né, vê o que tem para aprender ali e avança. Né? Quando você fala sobre a segunda parte, né, que você falou sobre o ensaio mental que ele faz, inclusive ensaio mental é um dos termos que vem da PNL, e aí esse ensaio mental, inclusive, é muito utilizado por atletas. Eles imaginavam todo o trajeto, todo o percurso, e ia fazendo o percurso passo a passo, refinando cada movimento, cada detalhe, para ensinar o cérebro deles a reagir de maneira automática e instintiva no momento que eles precisavam. Isso é uma técnica, inclusive, na PNL, que é a técnica... E aí tem várias técnicas que usam esse princípio. É a técnica de ensaio mental, aí tem a ponte ao futuro, tem o gerador de novos comportamentos, que basicamente utiliza essa propriedade do nosso cérebro fazer distinção, por assim dizer, bem a grosso modo, né? Não fazer distinção entre o que é real e o que é imaginado. Então, se a minha imaginação for tão rica quanto a realidade,
eu últimas áreas do cérebro. E isso foi comprovado por uma série de ressonâncias e tomografias que foram verificando, né, a pessoa lembrando de uma determinada memória ou a pessoa imaginando uma determinada situação, as mesmas áreas do cérebro eram acendidas, né, por assim dizer, ficavam acesas ao longo do exame. Então, é por isso que funciona tão bem você imaginar, só que tem que imaginar bem, né? Imaginar com riqueza de detalhes. Não dá para ser aquela imaginação que mais ou menos assim, tem que ser com o máximo de detalhes mesmo, porque aí você traz mais próximo para a realidade. Todo esse processo de como o cérebro funciona para a imaginação e para uma lembrança, por exemplo, uma memória, quanto mais próxima a memória tiver em termos de qualidade da memória, não, a imaginação tiver em termos de qualidade dessa imaginação, mais próxima da realidade, mais rica é a representação para você. A gente chama em programação neurolinguística isso de modalidades e submodalidades. Basicamente é o seguinte: cada memória ela é codificada com imagens, sons e sensações. E cada imagem tem características peculiares: luz, tamanho, proximidade, foco, né, essas coisas. O som também tem características diferentes. Então, se eu consigo imaginar uma cena com esses detalhes, né, em termos de imagem, som e sensação, o mais próximo possível do que eu sentiria se estivesse vivendo ali realmente, do que eu veria, do que eu ouviria, se estivesse passando pela situação, mais a nossa mente entende que aquilo é real. E mais a nossa mente vai trabalhar em prol de gerar os benefícios que aquilo geraria para a gente. Né? Então, por exemplo, você deu o exemplo de ter um resultado, né? De buscar o sucesso, de ter uma meta. Quando você imagina a sua meta com riqueza de detalhes, você favorece o seu cérebro, favorece um ambiente para que o seu cérebro esteja cada vez mais engajado para alcançar esse resultado. Então, o seu cérebro começa a funcionar como um radar para buscar oportunidades onde ele poderia extrair chances de ter aquele sucesso na sua vida. Entendeu? E isso funciona para o lado oposto também. Né? Sabe, as pessoas que vivem traumas, que vivem fobias, que vivem síndrome do pânico, ansiedade, o que ela faz é criar com tanta precisão e tanta riqueza de detalhes um cenário negativo que aquilo aquilo passa a se tornar para ela como a realidade. Então, por isso ela começa a sentir no corpo aquilo que era só imaginação. Entendeu? Esse é o poder da nossa mente. Incrível. Tem outra pergunta aqui, Felipe. O Kleber perguntou aqui. Quanto tempo levaria para que... Deixa eu achar aqui a pergunta dele. Quanto tempo levaria para mudar a forma de receber uma agressão em palavras? Então, o tempo depende da pessoa. Sempre vai depender. Né? Inclusive, depende da resposta padrão da PNL. Se você for perguntar para qualquer estudioso de PNL, né, que foi bem instruído, ele vai dizer, depende da resposta padrão. Por quê? Depende de muitos fatores. Depende de como você encara aquilo, do quão disposto você está para mudar. Depende de quanto significado foi atrelado. Então, por exemplo, se essa pessoa, o significado para essa ofensa, para esse palavrão, sei lá, tem uma raiz quando eu digo em termos de carga, a gente chama de carga semântica, uma quantidade de significado atrelado a ele. Pequena, eu consigo fazer com que a mudança seja mais rápida. Agora, tem gente que quando você começa a perguntar, eu já peguei alguns casos assim, não, a pessoa me ofende, isso me faz mal. Aí eu começo a investigar, daqui a pouco tem a ver com, sei lá, um abuso que sofreu na infância, com um pai que rejeitou e foi embora, ou então com... E aí você começa a ver que tem muito mais história por trás do simples palavrão, entendeu? Então,
eu digo que depende. O tempo para se livrar disso ou para mudar a sua resposta para uma ofensa ou para qualquer tipo de reação natural que uma emoção te induz é variável. Então, o que eu te recomendo? Não focar no tempo, mas focar no processo. Não focar na mudança completa, mas focar na evolução que o processo vai te proporcionar. Então, por exemplo, para quem já começou um processo de mudança, para quem já começou um processo de transformação, em qualquer que seja o nível, provavelmente hoje você lida com certas coisas que no passado eram muito difíceis de maneira muito natural, muito fácil, é até ridículo. Né? Então, pessoas que, por exemplo, antes não podia nem alguém esbarrar, olhar com a cara feia para ele, hoje, já, se alguém passar e der um pisão no pé, ele já leva na boa. Né? Mas, por exemplo, se der um tapa na cara, ele ainda não aguenta. Então, esse tipo de evolução só percebe quando a gente olha para trás e vê que realmente teve um caminho, né, percorrido por aí. Agora, se você esquece o resultado final, não esquece não, você vai ter esse resultado final como alvo, mas você para de focar nele, ficar no processo, e comemorar os pequenos sucessos, você vai ter uma evolução constante, gradual, né, constante e efetiva. Então, a minha recomendação é essa. Foca no processo, foca em diminuir, aumentar essa lacuna entre a ativação desses significados e a resposta, né, a reação automática, aumentar essa lacuna com um processo reflexivo de perguntar, buscar qual é a mensagem, né, e dar tempo para que a reação comece a deixar de ser automática. E aí, a partir daí, você começa a buscar novos caminhos. Tá? É claro que o que eu estou falando é para um processo não acompanhado. Quando a gente tem o acompanhamento de um profissional, facilita, a gente consegue agilizar, porque tem uma série de coisas que a gente consegue fazer para despejar mais energia para romper esses ciclos, esse padrão de reação automática. Mas, já que a minha recomendação para quem está fazendo isso no dia a dia foca em aumentar essa distância, essa lacuna entre a reação do corpo e a ativação desse significado. Beleza? Citar um exemplo sobre inteligência emocional na Bíblia. Uhum. Então, a Bíblia ela é recheada Jesus usava um monte, de inteligência emocional. Exatamente. Jesus é até desleal, até covardia pegar Jesus para exemplo, né? Porque tem um camarada que era 100% desenvolvido em todas as inteligências, era ele. Uhum. Mas eu vou dar um exemplo clássico de inteligência emocional, eu acho que talvez um dos maiores, é José. Você pega José, um jovem, que tinha em média aí 17 anos de idade, né? Segundo os estudiosos, 17 anos de idade, quando começou a sua jornada, o cara é traído pelos irmãos, é jogado num poço, é vendido, depois é vendido de novo, aí vira escravo, aí depois preso, é caluniado, é preso. E no meio de todos esses processos, o que aparece logo de cara? Resiliência, que é um dos efeitos de uma inteligência emocional bem desenvolvida. Então, resiliência, porque toda rasteira que ele tomava, ele ficava de pé de novo, e ficava de pé melhor do que ele estava antes, porque ele, dentro da casa do pai, ele era o exemplo. Ele foi vendido, se tornou o mordomo, mas só tinha mais poder do que ele, o próprio Potifar. Depois, vai para a prisão, prisioneiro, ele se torna o cara, né, que estava coordenando ali a parada, o braço direito do carcereiro-mor, a ponto dele chegar no estágio de se tornar o segundo no Egito. Então, José, ele é o exemplo, eu acho que é um dos exemplos mais, um dos melhores exemplos que a Bíblia apresenta, claro que depois de Jesus, de um cara que sabia utilizar a inteligência emocional de maneira exemplar mesmo, né?
Mas a gente tem outros, tem o próprio Daniel e os seus amigos. E Daniel é um cara fenomenal também, porque quando ele é desafiado para interpretar um dos sonhos de Nabucodonosor, eu acho que é o sonho que diz que Nabucodonosor ia se tornar um animal, né? Viver como animal. Na hora que ele é chamado, ele tinha tudo para chegar e falar assim, ó, não quero saber de ninguém. Pega aí todo mundo, né? Você está dizendo que vai matar todos os sábios. Eu vou tirar o meu caminho e você faz o que quiser com os outros. Não, ele fala assim, olha, pelo amor de Deus, o povo está inocente, Deus vai dar a visão. Eu vou orar ao Senhor, se for da vontade dele revelar, livra não só a mim, mas a todos os demais. Então, ele tinha um prato cheio, né? Podia ter feito um estrago ali com a concorrência, por assim dizer. E pelo contrário, ele veio em favor não só dos dele, ou seja, dos judeus, mas também dos babilônios que estavam ali, né? E até mesmo servindo a outros deuses e tudo mais. E ele fez o que ele tinha que fazer. Então, tem vários exemplos realmente na Bíblia e demonstram exatamente como a gente pode aprender sobre inteligência emocional lá. A inteligência emocional tem muitas facetas, né? A resiliência é uma delas, a firmeza diante de uma afronta é outra, né? Você pega o próprio caso de Daniel, você pega o próprio caso de João Batista, que não teve medo de chegar na cara do governador, né? E agora gente, fugiu aqui o Herodes, eu não lembro se ele era o governador ou se ele era, qual era a função dele ali naquele tempo. E ele vai e diz, cara, você está errado, você está no erro. Então, hoje em dia, ele seria um pastor ou um profeta que estaria falando contra o presidente, contra os governadores, né? Estaria aí na mídia, abrindo o bocão e falando, não quero nem saber se vai me matar ou se não vai. Mas ele estava lá firme, fiel, porque ele estava defendendo o que ele acreditava como sendo a verdade. E, obviamente, debaixo de uma orientação divina. Né? O próprio Jesus, ele faz a mesma coisa, né? Quando Herodes manda chamar ele, ele chega assim, vai dizer aquela raposa que eu não tenho parte com ele, não. Né? Então, porque ele foi logo depois dele mandar matar João Batista. Né? Então, tem uma série de exemplos e eu espero que esses tenham sido suficientes aí para responder a pergunta. Sim, foi show, foi show. Outra pergunta, Felipe. Diga. Pediram para você, a Lu pediu para você falar sobre ansiedade nesse tempo de Covid-19. Ansiedade no tempo de Covid-19. Bom, ansiedade, ela é... O que acontece? Ela é um processo, tá? Já para começo de conversa, né? Ansiedade não é uma coisa, ansiedade é um processo que surge da necessidade que a mente tem de criar expectativas. Tá? Então, essa necessidade da criação de expectativas é algo muito positivo. Só que o que acontece é que quando a gente cria expectativas negativas extremamente grandes e irreais, mas que deixam rastros, deixam pistas no nosso ambiente, eu posso acabar entrando num quadro ansioso, num quadro de ansiedade. Então, como assim? A gente pode... Pega uma pessoa que ela tem na cabeça dela uma ideia de que ela não pode sentir nada de errado com o corpo dela. Porque se ela estiver sentindo alguma coisa errada, isso pode ser um princípio de uma doença muito grave e ela pode chegar a morrer. Só para dar um exemplo. Então, eu tratei um caso assim. Aí, quando o transtorno de ansiedade evolui para a síndrome do pânico. Tá? E aí, ou ataque de pânico, né? Então, o que acontece? Um caso que eu tratei faz tempo foi exatamente isso. O rapaz jovem, saudável, mas quando ele sentia qualquer coisa, por exemplo, quando você anda muito rápido no sol, até mesmo não só no sol, mas em qualquer outro ambiente,
seu coração dispara, certo? Dá aquela tal da taquicardia. Mas é uma resposta natural. E aí, provavelmente, você fica um pouco sem ar também. E aí, imagina a pessoa, né, esse rapaz, o que acontecia? Quando ele começava a sentir a taquicardia e essa falta de ar, ele já começava a pensar, eu estou passando mal. Eu vou desmaiar aqui. Se eu desmaiar aqui, eu não vou ter ninguém para me socorrer. E se eu não tiver como chamar minha família, se não tiver ninguém para me socorrer, talvez não dê tempo da ambulância chegar. E se a ambulância não chegar, eu posso morrer aqui no meio da rua. E aí ele começa a criar todo um cenário, daqui a pouco da taquicardia e da falta da falta de ar começa a evoluir para uma, sei lá, uma dor no peito, e aí vai para uma dor na nuca, e aí ele começa a sentir os olhos pesados, a pressão baixa, e ele a mente dele começa a produzir aquilo que ele tinha criado só de maneira hipotética. Esse é um caso, tá? Um caso grave que evolui para um ataque de pânico. Agora, no meio da quarentena, o que acontece? Acontece que as pessoas, elas estão, nós, né? Eu não digo nós porque eu já cortei os documentários já há algum tempo. Né? Eu já não assistia, eu assistia só o filtrado de fontes específicas em momentos específicos. Agora, então, na época da quarentena, eu dei um basta e chega. Então, nós, né, o ser humano, ele hoje, quase que no mundo inteiro, exceto as pessoas que fazem o que a gente chama de uma dieta pobre de informação, está sendo bombardeado o tempo inteiro com notícias sobre o coronavírus. Ah, morreram mais tantos, porque avançou, porque agora a curva está sendo achatada, então não, a curva ainda vai evoluir, porque é isso, porque é aquilo, e aí vem junto quadro político, quadro econômico e uma série de outras coisas. E aí, todas essas informações, elas criam um cenário onde a pessoa começa a gerar expectativas muito ruins do que pode acontecer. Então, por exemplo, um dado. O coronavírus, e aí cientificamente, biologicamente, ele é um dos vírus com menor letalidade da história da humanidade. Assim, desses vírus que se alastraram com velocidade, né? Então, percentualmente, ele é um dos vírus que menos mata. Só que o que aparece o tempo inteiro sendo noticiado? Morte. Né? Pouco aparece na mídia o número de casos recuperados, que já passou de 1 milhão. Mas aparece morte. Os casos de morte. Mais 1, mais 2, mais 10, mais 20, mais 100. E a coisa começa a evoluir, né, na mente do cidadão. E aí, obviamente, todo mundo tem receio da morte. Medo de morrer ou não quer morrer. Às vezes não é nem que tenha medo, mas ele não quer morrer. E não quer que os seus entes queridos morram. Né? E aí, o que acontece? Existe todo um desdobramento, uma prescrição de quais são os sintomas de coronavírus. Aí eu te pergunto, uma pessoa está em casa, recebendo um monte de informação, não está saindo para lugar nenhum, porque a falta de contato social já é um fator para ampliar a ansiedade. Então, porque né, nós somos seres sociais. Então, vamos lá, está em casa, está isolada, e aí diminui o contato social, está recebendo um monte de informação de gente morrendo, de gente de hospital cheio, e disso, e daquilo, e dos sintomas. A pessoa começa a sentir falta de ar. Ela não teve contato com ninguém, mas ela sente falta de ar, sei lá, subiu a escada um pouco mais rápido, chega lá em cima, sente falta de ar e tosse. A possibilidade que essa pessoa tem de, por estar num quadro de ansiedade, começar a imaginar que ela está com sintomas do COVID e até produzir os outros sintomas é muito alta. A nossa mente ela tem esse poder. Infelizmente tem. É felizmente por outros cenários, mas infelizmente também tem para esse. Tá? Então, por isso, o que é importante, né, a gente lidar com isso? Porque a ansiedade, ela
ela afeta. E não só por ser algo gerado, tá? Não me entendam mal, não estou dizendo aqui que o vírus não existe e que tem gente que acredita realmente que o vírus não existe, né? Que é só hipnose em massa. Né? Mas tem gente que defende essa tese. Então, não é o que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo que o vírus não exista, não estou dizendo que isso é só um golpe político, ou seja lá o que for. O que eu estou dizendo é o seguinte: existe uma possibilidade de pessoas manifestarem o sintoma sem estar realmente com o vírus no seu corpo. Esse é um ponto. E também existe o outro lado. A ansiedade, ela por si só, abala a nossa estrutura de defesa. Então, o nosso sistema de defesa, a nossa imunidade, o limiar da nossa imunidade diminui, porque a nossa mente começa a cogitar demais sobre expectativas negativas do que pode acontecer com a gente. Então, o que a gente pode fazer para efetivamente lidar com a ansiedade no meio desse tempo de quarentena? Primeiro, busque informações de fontes diferentes. Não, antes de qualquer coisa, restrinja o número de informações que você vai consumir, tá? Então, restrinja. Escolha momentos certos, fontes fidedignas de informação e, de preferência, fontes opostas, tá? Se você tem uma fonte que está dando dados do número que só cresce de pessoas contaminadas ou pessoas que foram a óbito, pega um que mostra o número de pessoas que está sendo curado nessa quarentena. Por quê? Para que você tenha um meio termo aí, um balancete de algo que, bom, se não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, eu acho que o meio termo é algo bacana de se saber. Tá? Se atenha aos fatos. Se atenha aos fatos. O que é fato de verdade? Então, por exemplo, dias atrás alguém compartilhou esse quadro mostrando no mundo inteiro que mais de 1 milhão de pessoas haviam se curado, enquanto eu acho que 2 milhões de pessoas, ou mais de 2 milhões de pessoas ainda estavam contaminadas. Então, 2 milhões de pessoas contra 8 bilhões de habitantes no mundo inteiro, realmente é um número pequeno. Então, beleza, ainda está longe de ter avançado tanto. Tem seus prós e contras. Mas se ater aos fatos. Tá? Segundo, se cuide. O que você pode fazer? O que está no seu controle? O que está no seu controle realmente de fazer? Eu ficar em casa. Me cuidar porque eu tenho pessoas do grupo de risco na casa. Eu não tenho pessoas do grupo de risco e vou evitar contato com essas pessoas do grupo de risco e preciso trabalhar. Então eu vou trabalhar. Eu não tenho jeito, eu tenho que trabalhar. Vai todo empacotado. Né? Vai de luva, vai de máscara, vai de óculos, não sei, mas vai se protegendo. Né? Então, faz a sua parte. E foge da neura, né? Da neurose de que, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Você está fazendo o que você pode fazer. E por último, tenha fé. Tenha fé de que dias melhores virão e tenha fé em Deus, que Deus te guarda, que ele vai te guardar, e que se por acaso você ou eu contrairmos o coronavírus, cara, é permissão dele. Então, vai acontecer. Nós que somos cristãos, é que não deveríamos estar abalados com nada disso, porque a gente tem a plena convicção de que tudo está nas mãos de Deus, que ele é soberano, que nada acontece fora do seu controle. Então, se for para eu pegar o coronavírus e se for para eu morrer, cara, é permissão dele, aprova ele e assim vai ser. O que eu não posso fazer é, no meio desse processo, entrar em pânico, perder as esperanças. Aí é muito mais fácil, eu abro muito mais portas para o vírus me pegar e o inimigo me dar uma rasteira. Agora falando já como pastor, né? E eu acabar me afastando de Deus, né? Me afastando da fonte da vida, da fé, da esperança. Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer é me apegar a ele. Mas e se eu ficar doente? Se eu ficar doente, fiquei. Deus está no isso controle. Vai me parar, Deus está no controle, isso vai me impedir? A palavra diz assim,
se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Bom trabalho que edifica. E se Deus não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Então, existe uma responsabilidade de quem guarda a cidade, do vigia, e existe a responsabilidade dos edificadores. Eles precisam fazer o que está no seu controle, está ao seu alcance. Mas entendendo que Deus é que está no controle de tudo. Então, se aprouver o Senhor que aconteça, vai acontecer. Foi assim com Jó. Por mais que Jó fosse zeloso, tudo aquilo sobreveio a ele porque foi uma permissão de Deus para que algo ele aprendesse. Né? Então, no geral, a melhor e mais eficaz forma de lidar com a ansiedade em tempos de coronavírus é creia, tenha fé. Porque além da confiança em Deus, de saber que Ele pode tudo, e se Ele permitir a doença chegar até a nossa casa, até nós, e até mesmo o óbito vir, a nossa vida não é mais nossa, é dele. Primeiro ponto. Segundo lugar, a fé, ela é um antídoto natural e espiritual para aumentar a nossa imunidade e fazer com que o nosso corpo combata contra os vírus e bactérias e qualquer coisa que seja que venha tentar derrubar a nossa saúde física. Então, se você quer realmente estar tranquilo e fugir da ansiedade nesse período, confia. Tenha fé que Deus está no controle, que a tua vida não é mais sua, é dele. Que bom, cara, que bom. E o contrário do medo é a fé, né? Se você tiver fé de verdade, você confia e não tem fé. Deixa então para te liberar agora para a última pergunta. Essa é simples, você vai resolver bem rápido. O Carlos, eu já encerrei ali, não sei se tu viu, eu já encerrei as perguntas, senão a gente vai ficando aqui, o pessoal daqui a pouco quer abrir outra. Vai até meia-noite. O Carlos é igual o Paulo, né? Paulo pregando lá e o pessoal não queria ir embora. Ele tem que ir embora, não, e Paulo pregando, né? Agora, porque tá bom. Quando tá bom, o negócio tá bom e a galera fica. Tanto que ninguém saiu, né? A galera voltou toda. O Felipe, o Carlos, amigo nosso aí, Carlos Marçal, ele tá pedindo para tu indicar algum livro sobre esse assunto. Ah, bacana. Então, tem alguns livros, né, sobre esse assunto. Os mais técnicos são os do criador, né? Vamos dizer assim, não vou dizer que é criador, porque ele não criou a inteligência emocional. O cara que desvendou isso, né, e escreveu a respeito primeiro, que são os livros do Daniel Goleman. O mais clássico é Inteligência Emocional. O nome do livro é Inteligência Emocional. Tá? Esses são os livros que são as referências em termos de inteligência emocional. Tá? Então, acho que eu posso recomendar agora aqui. Existem coisas específicas dentro da PNL, dentro da neurosemântica, né, que são mais parte de aplicação. Então, quando você... Só que em português eu tenho pouca referência agora de cabeça para te dar, né, dos de PNL e de neurosemântica. Tem em inglês um que é muito bom, que é o Winning the Inner Game, né, que é Vencendo o Jogo Interno. Esse livro é do criador da neurosemântica, e ele basicamente fala como a gente cria esses significados e como a gente pode dominar o jogo interno, e aí fala tanto da inteligência emocional quanto de outras aplicações também nesse contexto de dominar o jogo interno. Tá? Se quiser, eu posso até escrever aqui o nome para quem gosta de, né, curte livros em inglês. Escrevendo. Bom, galera, o Felipe tá escrevendo o nome do livro aí. O Carlos que perguntou, mas quem quiser aí pode anotar também e usar isso aí. Bom, a gente que não tem condições de ter uma mentoria direta aí com esses caras fera aí como o Felipe, a gente pode usar a mentoria através dos livros. Eu queria pedir o Felipe aí para fazer as considerações finais dele aí, que eu libero ele aqui. Meu amigo, meu pastor, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente estar distribuindo, né, disseminando essas informações tão preciosas
principalmente no tempo que a gente está vivendo. Então, Deus abençoe cada um de vocês que participou, cada um de vocês que está aí ativamente, né, interagindo e sinalizando que foi bom para vocês. Espero poder contribuir ainda mais. Então, se me permite, né, falar sobre os meus canais aqui. Então, Permito, com certeza. Vocês vão ver aí no meu canal, tem alguns conteúdos no Instagram já publicado. Tem um conteúdo no YouTube. Eu não estou fazendo muita produção de conteúdo agora por causa de uma série de coisas que eu estou produzindo fora, né? Mas tem muito material aqui que eu estou para editar e postar. Então tem no Instagram, tem no YouTube, que eu vou botar aqui. Se você pesquisar no YouTube assim, ó, PR Felipe Brito, você vai ver o meu canal lá. Inclusive tem um vídeo sobre ansiedade em tempos de Covid, que eu falo mais ou menos o que eu falei, só que de maneira mais direcionada lá. Então, se você quiser ver o vídeo também, se inscrever no canal, que ajuda até, né, a desbloquear algumas funcionalidades lá para mim. E para alcançar também mais pessoas, vai pegar em primeira mão aí o conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. E sempre que precisar e puder, só chamar que a gente vai estar se organizando para participar aqui e abençoar um pouco mais o povo. Tá? Glória a Deus. Ó, deixa eu só contar uma paradinha rapidinho para a gente encerrar. O pessoal está até falando aí já de eu falar do culto, nosso culto online, depois no final eu vou falar. Mas deixa eu contar uma parada. Eu estava assistindo a live do pastor André, que fez uma live com a gente aqui também, uns 15 dias atrás, com o pastor Felipe. E o pastor Felipe falou, eu comecei a assistir a live, eu sempre acompanho as lives do pastor André. E o pastor Felipe falou assim, eu não sei nem qual era, não lembro qual era o assunto lá daquela live, mas aí o pastor Felipe falou assim, gente, escuta, a gente precisa aprender a abrir menos e descascar mais. Rapaz, isso aí me marcou, cara. Quando tu falou isso, eu achei super interessante, cara. Aí me conquistou, querido. E foi muito bom com a gente aqui hoje, muito bom mesmo. Foi bênção, o pessoal está bem esclarecido aí. Quem quiser mais conhecimento, busque lá no canal do nosso amigo do pastor Felipe, tá? Busque nos canais dele, vídeos que ele tem no YouTube lá, como falou, a Lu perguntou sobre ansiedade nos tempos de Covid-19, tem um vídeo específico lá, lá com certeza ele tem mais conteúdos, porque aqui é meio corrida, né? A coisa fica meio corrida. Lá ele explica com mais calma. Então, agradecer, pastor Felipe, agradecer de coração mesmo. Muito obrigado por ter abençoado a gente aí com essa live, com essas informações maravilhosas, tá? Queria deixar para a galera que nos acompanhou também aí, muito obrigado, galera. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe a todos. Felipe, mais uma vez, obrigado. Tenham uma boa noite aí todos aí, galera. Valeu.